Boa noite a todos, seja bem-vindo mais um evangelho do nosso núcleo, primeiro do mês de dezembro, que esse mês seja iluminado, que a gente não se esqueça do aniversariante do mês. Eu acho que a palestra de hoje também vai ser sobre o aniversariante do mês, que a gente consiga ter um mês de bastante luz. Então, a psicografia da noite. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo ainda pouco compreendido pelos homens. Há muitos que pensam que o livre-arbítrio é o dom de se poder fazer qualquer coisa. Ou seja, aproveitam o máximo de que Deus nos deu o livre-arbítrio, para dar vazão a paixões e desejos desatinados. Não são livres, são escravos de si mesmos e de suas paixões. O livre-arbítrio é muito mais do que isso, conferindo ao espírito a possibilidade de evoluir e alcançar maiores posições na hierarquia espiritual. Sendo-lhe assim, possível se comportar de maneira mais livre, sem as amarras da matéria e dos perigos a que estamos sujeitos por intermédio dela. O espírito livre é aquele que tem no universo sua casa. Sua matéria de trabalho é a própria essência do universo. Projeta as galáxias, os planetas e a história das civilizações planetárias, algo ainda muito distante dos nossos parcos recursos espirituais. Por enquanto, nosso universo de atuação somos nós mesmos, pois não é possível pretender atuar sobre a vida dos outros se a nossa própria evolução está ainda tão atrasada. Devemos primeiro aprender a ficar de pé, para depois ensinar os outros a correr. Nosso livre-arbítrio, portanto, no atual estágio, limita-se a escolher entre bem e o mal. Seguir o bom proceder é nossa meta atual. Uma vez que consigamos evangelizar a nós mesmos, poderemos alçar voos mais altos, sob pena de, como Ícaro, que nós também despenquemos no céu ao tentarmos alcançar o sol, ainda quente para ser a miúda que agrega as pequenas asas de que dispomos. A liberdade de que temos é a de pensar. Pensemos então no bem e no belo, e assim nosso espírito será bom e belo. Pretensiosos somos nós, que antes de arrumar o mundo devemos arrumar o próprio coração. Com amor, João. Recebida nessa casa pelo médio Alexandre em 9/10/2021. Então vamos agora fazer a nossa prece inicial. Senhor, estamos aqui nesta noite para aprendermos um pouco mais com o seu Evangelho. Encarnados e desencarnados unidos, para que a vibração desta casa consiga atingir locais distantes. Senhor, esteja conosco nesta noite, ilumina nosso irmão Alexandre, que trará para nós as palavras do nosso Evangelho. Que tenhamos ouvidos de ouvir e possamos, Senhor, além de aprender, aplicar todo o ensinamento no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Pegou, né? Boa noite, obrigado por terem vindo. A Elaine, né, a gente conversou um pouquinho e a gente falou de, nesse mês de dezembro, a gente, aproveitando, né, que é o mês de Natal, a gente falar sobre Jesus, né? Então, como é a primeira palestra do mês, eu gostaria de falar sobre o nascimento de Jesus, né? Que é o primeiro ali fato, né? Só que, preparando para a palestra, eu vi que ia ficar uma palestra muito grande
se a gente fosse falar de todos os fatos e de todo o simbolismo que está por trás dos fatos descritos no Evangelho. Porque os fatos em si nós conhecemos, né? O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela ia ser mãe de Jesus, que Jesus iria ser o Messias. Aí ela vai com José para Belém, né? E aí eles fogem de lá e Jesus nasce numa estrebaria, né? Então, isso aí nós sabemos, né? Nós já vimos muitas vezes em filmes. Então, eu pensei e eu gostaria de falar um pouquinho de antes, né? Os fatos que aconteceram antes do nascimento de Jesus. Então, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem chamado João, enviado por Deus. Veio ele como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. Havia luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio entre os seus, e os seus não o receberam. Mas deu o poder de tornar-se filhos de Deus a todos os que o receberam, aos que acreditaram em seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e construiu o seu reino dentro de nós, ou seu tabernáculo dentro de nós, cheio de graça e verdade, e nós contemplamos sua glória, glória igual à do Filho unigênito do Pai. João dá testemunho e exclama: eis aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o revelou. Então esse começo é o começo do Evangelho de João, né? E ele é meio enigmático assim, né? Você lê e tal, mas você não entende direito, né? Então, à luz da doutrina espírita, a gente consegue interpretar de uma maneira um pouco mais simples e lógica, né? Então, o que ele fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus. Então, ele está falando... O Verbo, ele quer dizer, né? O pensamento, a vontade de Deus. Então, Deus, né? Por sua vontade, gera todos nós, né, seus filhos, espíritos. Assim como Jesus Cristo também foi gerado, né? A doutrina espírita, ela nos ensina que todos nós iniciamos no mesmo princípio, somos criados simples e ignorantes, princípios inteligentes e espirituais.
E da mesma maneira foi com Jesus Cristo, né? E ele fala que houve um homem chamado João, no caso João Batista, que veio dar testemunho da luz. O que seria essa luz? A luz é quando a encarnação de Jesus Cristo iria se dar na Terra, né? Então, quando Cristo reencarna na Terra, não reencarna, né? Encarna, né? Não podemos dizer que ele reencarna, mas quando Cristo encarna na Terra, a sua luz divina ilumina o planeta inteiro. E daí João, né? Ele diz que ele não era a luz, né? Porque ele ia dar testemunho da luz, ou seja, de Jesus. E é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, né? Então, por meio de Jesus, é que nós sabemos, né, o que nós devemos fazer aqui nesse planeta. A luz é como se fosse a luz de um farol, né? Nós somos atraídos para ela. E ele fala que deu o poder de tornar filho de Deus todos aqueles que receberam, que acreditaram em seu nome, mas que não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a Jesus Cristo é dado o poder de que aquele que o segue e se comporta de acordo com as suas lições se torne um filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas a expressão filho de Deus lá naquela época, segundo a tradição judaica, era daquele ser que tivesse conseguido despertar dentro de si o poder divino, o poder crístico, né? Tanto que Cristo, né? A palavra Cristo significa Filho de Deus, né? Então, Jesus, o Cristo. Porque Jesus Cristo não era o nome dele, né? O nome dele era Jesus. Cristo veio depois que ele ficou conhecido, né? Depois que nós o conhecemos. Então, Jesus, o Cristo. Jesus, o Filho de Deus. É aquele que conseguiu despertar dentro de si a força divina. E o Verbo se fez carne e construiu o seu tabernáculo dentro de nós, cheio de graça e verdade, e nós contemplamos a sua glória. Tabernáculo era um local que os judeus determinavam, que eles diziam que era onde Deus estava habitando. Então, quando eles saíram do Egito e estavam no deserto, era uma tenda. Então, eles faziam uma tenda, e a tradição diz que dentro dessa tenda tinha a Arca da Aliança. O pessoal lembra da Arca da Aliança? É onde, segundo a tradição, estavam as tábuas com os 10 mandamentos. Tem o filme lá, né, do Indiana Jones, que eles acham a Arca da Aliança. Então, no tabernáculo ficava a Arca da Aliança e ele tinha uma regra, né? Tinha que ter vários tipos de panos, tinha que ter peles cobrindo, né? Então, eles falavam que o tabernáculo era onde Deus estava habitando. Era a tradição judaica. E daí o que João fala? Que o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus encarnou na terra, e construiu o tabernáculo dentro de nós. Ou seja, ele ensina para nós que nós temos uma partícula divina, que nós podemos chamar Deus, dentro de nós, né? Isso é confirmado por Jesus Cristo mesmo. Quando ele fala, vós sois deuses. Palavras de Jesus. Vós sois deuses. Ele também fala, tudo o que eu faço, vocês também vão poder fazer e muito mais. Também é uma outra lição de Jesus, né? Por quê? Porque ele sabe
que todos nós somos espíritos imortais que evoluímos e atingiremos o próprio nível evolutivo que Jesus Cristo tinha. E essa evolução é infinita. Ou seja, nós alcançaremos a evolução de Jesus Cristo e a passaremos, como ele também já não é mais o Jesus de 2000 anos atrás, ele também continua evoluindo. Né? Então, no Evangelho de João, ele tem um esquema, né? Uma explicação de como funciona espiritualmente a nossa vida, né? Nós somos partículas que somos criadas por Deus, por sua vontade, né? Temos dentro de nós esse potencial divino e Jesus Cristo é o nosso modelo, o nosso exemplo. Então, esse primeiro capítulo, né? Claro que nos meus parcos conhecimentos e da minha interpretação, é isso que ele está descrevendo ali. Né? E daí, a gente vai para o nascimento do João Batista, né? Que é descrito na Bíblia também. Então ele fala assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da tribo de Ábia. A sua mulher era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então ele está falando dos pais do João Batista. Um era Zacarias, que era sacerdote, e a mulher dele era Isabel. Né? E ele fala que não tinham filhos porque a Isabel era estéril e ambos estavam em idade avançada. Né? Herodes, e isso é assim, né? Essa história, ela tanto descreve um fato histórico, quanto também ela vai descrever algo que se passa conosco, dentro de nós. E daí a gente precisa ter o auxílio, né, de uma pessoa de um conhecimento maior para poder ajudar a gente a interpretar. Que nesse caso aqui é o Carlos Torres Pastorino. Né? Então ele começa a explicar esses nomes aí. O Herodes, ele é o símbolo daquele homem ainda animalizado, totalmente materialista. Né? O Herodes ele só vivia para ter prazeres. Muito famoso aquela passagem que a filha da esposa dele faz uma dança para ele e ele fica tomado pela luxúria, né? E fala que ela podia pedir qualquer coisa. Aí ela fala: eu quero cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Né? E Herodes cumpre. Então, o Herodes é aquele homem sensualizado, que gosta de prazeres, né? De comer bem, de beber, né? De ficar ali só curtindo. E ele fala que ele é o rei da Judéia. Judéia, a palavra Judéia, quer dizer louvor a Deus. Então, aí a gente faz aquele link. Herodes, rei da Judéia, então ele está falando daquele culto materialista, que era o culto que os judeus faziam naquela época, totalmente baseado em rituais, em sacrifícios, em regrinhas lá que você tem que cumprir, que ocorre até hoje. Né? Nós somos ainda, em grande parte, materialistas.
na nossa relação com Deus, né? Nós temos relações comerciais. Ó, eu vou lá em tal lugar tantas vezes por semana, passo ali alguns minutos, faço um ritual lá, falo algumas palavras, tal. Em troca, eu quero que Deus me dê algumas coisas. É uma relação comercial, é um negócio. Muita gente faz isso, né? Tanto é que muita gente às vezes começa a frequentar tal lugar, a vida dele não melhora, ele para, ele fala, lá não é legal, não aconteceu nada na minha vida. Né? Então, os povos primitivos, eles tinham essa relação, eles faziam sacrifício para quê? Para ter uma colheita melhor, para ganhar uma batalha, né? Para ficarem fortes para a guerra, para conquistar um outro país lá. Não uma relação, né, de amor, mas de troca. Né? E às vezes a gente tem que prestar atenção se a gente não tem essa relação também. Né? Para que eu estou indo em tal lugar? É para minha empresa ir melhor, aumentar o salário, arrumar um namorado, parar de brigar com o marido? Né? Uma relação comercial, eu quero uma coisa em troca. Né? E daí ele fala que Zacarias, né? Zacarias quer dizer lembrança, ou memória, ou recordação. Ele é filho de Ábia, Ábia quer dizer Deus é meu pai. Né? Então Zacarias, pensamento, filho de Deus. Ele representa o nosso lado intelectual. Né? A nossa racionalidade. Né? E ele é casado com Isabel. Isabel vem de Elisheba, que quer dizer adoradora de Deus. E Isabel representa para nós a nossa intuição. Né? Então, o que é esse casal? Os dois são casados, o Zacarias é um sacerdote que executa todos aqueles preceitos religiosos materialistas da época, né? Só que eles não tiveram frutos, eles não tiveram filhos, ou seja, para nós o que isso quer dizer? Que eu fico perseguindo a Deus, né? Com a minha mente, ou seja, Zacarias, memória, lembrança, adorando a Deus de uma forma materialista. Só que ele já estava em idade avançada, quer dizer, eles faziam isso já há muito tempo. Né? Aí fala no Evangelho, estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais, na ordem de sua tribo, coube-lhe, por sorte, segundo o costume, entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Então, na nossa simbologia, Zacarias vai lá queimar o incenso, né? Então ele vai o quê? Fazer as obrigações que a religião exige, né? Fazer um ritual, queimar um incenso lá. Só que ele entra na casa do Senhor, ou seja, onde que é a casa do Senhor? Que João explica ali, está dentro de nós. Então ele finalmente consegue mergulhar dentro de si mesmo e buscar o contato de Deus dentro de si, né? Com o seu pensamento. Zacarias quer dizer pensamento. E ele fala, apareceu a Zacarias um anjo à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou perturbado e o temor tomou conta dele. Mas o anjo disse, não temas, Zacarias, sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, te dará à luz a um filho, a que se chamará João. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão por causa do seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor,
não beberá vinho nem bebida forte, e já desde o ventre de sua mãe será cheio de um Espírito Santo. Converterá muitos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Ele irá diante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Essa é a história. Então, voltando na nossa simbologia, Zacarias, o pensamento, mergulha dentro de si mesmo à procura de Deus, por via da oração. E, finalmente, um anjo do Senhor, ou seja, um espírito de alta envergadura, diz: suas orações foram atendidas. Isabel, a intuição, irá gerar um filho, e este filho será cheio da graça já dentro do ventre da sua mãe, né? Então, o que isso quer dizer? Quando nós conseguirmos, pelo nosso pensamento e intuição, mergulharmos dentro de nós mesmos e acharmos lá dentro de nós o reino de Deus, com a ajuda de mentores, né, ou de espíritos de mais alta envergadura, no caso aqui é o anjo, né, que é o mesmo anjo Gabriel da Maria, né? A nossa prece vai ser atendida e essa busca vai gerar frutos, né? E já dentro do ventre da mãe, ou seja, já dentro de nós, nós vamos sentir essa fagulha divina crescendo dentro de nós. Então essa é a simbologia, né? Aconteceu o fato do Zacarias ter um filho com a Isabel, etc. Mas na nossa análise interna do que acontece conosco, né, é isso que acontece. Geralmente a gente começa ali fazendo os rituais, né? A gente começa numa determinada religião qualquer, faz os rituais, acha que só vindo ali, participando, falando umas palavras, já está legal. Que era o que o Zacarias fazia, ele era um sacerdote, né? Só que daí a gente vai aprofundando, né? E isso pode durar muito tempo. Só que chega uma hora que, por via da oração, do nosso intelecto, do nosso pensamento e da intuição, que daí é Isabel, né, que representa, aquilo gera um fruto. Aquilo desperta dentro de nós a fagulha divina, né? Aquilo nos enche de graça, de força, né, de alegria, porque a gente faz um encontro com o divino, né? Já lá no próprio ventre, ou seja, lá no comecinho, quando a gente começa a sentir Deus dentro de nós, a gente já começa a ser enchido da alegria, né? Ele fala do gozo e do regozijo divino, né? E ele fala um pouco do como que vai ser o João, né? Então ele fala que o João não vai beber vinho nem bebida forte. O que quer dizer isso, né? O que simboliza isso? Que ele vai ser uma pessoa que não vai ser apegada aos gozos materiais, né? Para que a gente bebe vinho, bebida forte e tal? Para se embriagar, né? É material. Então, quer dizer, ele não vai querer isso. Tanto é que o Evangelho diz que ele vivia com uma pele, né? E se alimentava de mel e gafanhotos no deserto. Ele não tinha nada. Então, ele era uma pessoa totalmente desapegada do lado material. Veja bem, estamos falando de João Batista, não é nem Jesus ainda. Então, ele também vai descrever o que acontece conosco. Esse Joãozinho ali, né? Que a gente despertou dentro da gente, quando a gente começa a ter uma certa evolução, nós vamos começar a ter desapegos materiais, a gente não vai querer mais ter emoções fortes, né? Sentimentos de luxúria, orgulho, né? Prazeres grosseiros.
a gente vai querer ter uma vida mais sublimada, mais espiritual, que era o que acontecia com João. Né? E daí, ele fala assim, Zacarias, né? Como terei certeza disso? Porque eu sou velho e minha mulher já é também velha. E o anjo responde, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e trazer-te essas boas notícias. Mas tu ficarás mudo e não poderás falar até um dia em que essas coisas acontecerem, porque não deste crédito às minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e se maravilhou, porque ele demorava no santuário. Quando ele saiu, não conseguia mais falar. E o povo percebeu que ele teve uma visão no santuário. E Zacarias lhes fazia acenos e continuava mudo. Cumpridos os dias de seu ministério, retirou-se para sua casa, e depois desses dias Isabel, sua mulher, concebeu e ficou em casa oculta por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que pôs os olhos sobre mim, para acabar com o meu opróbrio entre os homens. Então, o que é? Zacarias ele dá uma duvidada, né? Fala, não, mas peraí, sou velho, minha mulher velha, como que vai nascer, né, um filho, né? Aí ele fala, não, Gabriel, eu sou Gabriel, anjo de Deus, eu estou te falando que vai acontecer isso. E ele é até engraçado, eu falei, só porque você não acreditou, você vai ficar mudo, você não vai falar mais nada, enquanto aquilo não acontecer. Né? Então é uma coisa até engraçada, né? Mas tem uma coisa simbólica aí por trás. Né? Zacarias, o que ele é? Ele é o pensamento, o intelecto, né? O raciocínio, naquele símbolo que a gente falou. Chega uma hora que nós, pelo raciocínio apenas, nós não conseguimos mais alcançar a divindade. Chega uma hora que o intelecto, ele se limita. E daí a gente vai ter que contar com outros recursos, que no caso é Isabel, a intuição e a fé. Você vê que o Zacarias aqui não teve fé, né? Ele não acreditou no anjo. Mas a Isabel, ela não fala nada. Ela vai para casa, tem o filho e fica recolhida. Internamente, o que acontece conosco? Chega uma hora que a gente utiliza muito o raciocínio, lê muitos livros, pesquisa, vai atrás, etc. Mas se nós não conseguirmos sentir com o nosso coração, com a nossa intuição e nossa fé, a gente não consegue gerar aquele fruto dentro de nós. Tanto é que existiram gênios grandiosos na área do intelecto que não conseguiram atingir a santidade. Né? Muitos. Inclusive até utilizaram a inteligência para o mal. Né? Mas houveram seres que a intelectualidade não era tão desenvolvida, mas a fé, aquela intuição que tem divina, que acredita, que sabe, né? Porque a intuição é saber sem conseguir dizer o porquê. Né? Falando assim, um exemplo bem fraquinho, né? Eu vou por um caminho aqui, aí eu não devo ir por aqui, não. Vou por esse outro caminho hoje. É a intuição, né? Mas por que você não foi por aqui? Não sei, não estava me sentindo legal, acho que não era legal ali. Alguma mensagem divina da espiritualidade superior nos atinge e diz para agirmos daquela maneira. O nosso intelecto não consegue dizer por que a gente agiu daquele jeito, mas a gente age. Né? O homem e a mulher de intuição é assim, ela sabe, ela tem certeza. Mas se você for pedir para ele explicar por que
Aí ela vai ter que racionalizar, aí a pessoa não consegue explicar. Ah, eu sinto que é assim, eu sinto que é isso que eu devo fazer. Né? Quantas e quantas pessoas que ficaram célebres por causa da sua santidade na história humana não sabiam dizer o porquê. Ah, por que que, né? Pegar um exemplo, São Francisco de Assis, um jovem rico. Um belo dia ele estava andando de cavalo, ele viu um mendigo leproso no frio, né? Que na Itália ali fazia muito frio no inverno. Ele desceu do cavalo, tirou o próprio manto, deu para o rapaz. A partir daquele momento, ele virou São Francisco de Assis. Deu um estalo nele. Por quê? Não sei. Né? Por que ele abandonou? Né? E tantos outros, né? Pedro. Ele tinha uma empresa de pesca, né? No Lago da Galileia. Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher de posses. Ela tinha muito dinheiro. Né? Por que que ele... Ah, eu senti que eu tinha que seguir aquele homem lá. Intuição. Né? Então, aí, esse é João Batista. Aí tem a Maria. Né? Aí ele fala, no 6º mês, foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então a gente vê, né? Maria era noiva, né, de José. Prometida, quer dizer, ela já era... Quando na cultura judaica, quando uma mulher era prometida, já era noiva, né? Tanto é que aquela lei lá de apedrejar a mulher adúltera valia para prometida também, né? Prometeu, está prometido, né? E Nazaré, a palavra Nazaré, quer dizer lugar cercado, né? Então, o que é essa simbologia? É algo parecido que aconteceu com Zacarias. Você vê que no caso do Zacarias, do João Batista, o anjo apareceu para Zacarias, não para Isabel, que é a esposa, né? Na simbologia que a gente está tentando desenvolver é o quê? Apareceu para o intelecto, para o raciocínio. No caso da Maria, o anjo já fala a intuição. Né? Maria também simboliza a nossa intuição, ela já era um ser mais desenvolvido. Daí, o anjo fala. O anjo aproximou-se dela e disse, alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é convosco. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Então, quer dizer, o anjo, o mentor, o espírito superior, nosso mentor, nosso anjo da guarda, aqueles que nos auxiliam, falam a nossa intuição. Alegra-te, Deus é convosco. Ou seja, Deus está dentro de ti, de todos nós. Né? Deus mora dentro de nós. Então a gente tem que ficar alegre com isso. Né? Então ele já fala, primeiro ele descreveu o que acontece quando o anjo faz o chamado ao intelecto, agora ele está descrevendo quando o anjo faz o chamado à nossa intuição. Né? Só que ela fica meio perturbada. Por quê? Porque a pessoa de intuição, ela já tem uma elevação espiritual e muitas vezes ela não se acha merecedora dessas dádivas, né? Dessa dádiva. Né? Então o anjo fala, não temas, Maria, pois conquistaste a benevolência da parte de Deus.
conceberás em teu ventre e dará à luz a um filho que se chamará Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, o que o anjo fala? Não tema. Se você foi agraciada com isso, é porque você conquistou a benevolência de Deus. O que é conquistar? Trabalhar para alguma coisa. Aí a gente já também, com auxílio da doutrina espírita, né, a gente entende que nós não recebemos, a gente não ganha nada de graça ou sem merecimento de Deus. Nós temos que trabalhar para conquistar essa benevolência. Benevolência aí você pode interpretar como uma graça, como uma tarefa, né? Como algo que Deus proporciona de acordo com a estatura espiritual. No caso da Maria, foi ela ser mãe de Jesus. Então você imagina a estatura espiritual dela, né? Para muitos de nós na Terra, a nossa tarefa é procurar ser bom, tratar bem a família, não fazer mal para ninguém, né? Esse é o que dá para a gente fazer pela estatura espiritual. Para Maria, ela já vai ser mãe do maior espírito que já caminhou no planeta. Então ela também tem que ter uma estatura altíssima, né? Imagina. E Jesus quer dizer Salvador, né? A palavra Jesus vem do grego, é Yoshua. E ele fala, né, que Jesus será grande e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Aí na nossa simbologia interna que a gente está descrevendo, quando nós conseguirmos fazer despertar esse Cristo interno que nós temos dentro de nós, ele vai reinar sobre nós, né? Jacó quer dizer aquele que supera, né? Jacó, o que supera. Então, o espírito que conseguiu ter uma evolução tal que ele supera o materialismo, o egoísmo, o orgulho, o mal, Jesus nasce dentro dele e o trono dele, né, se assenta naquele que supera. E o seu reino não terá fim. Por quê? Porque a nossa evolução ela não regride. Então, uma vez que a gente consegue despertar a força divina dentro de nós, nós nunca mais a perderemos. Nós continuaremos com ela pela eternidade. Né? Então, e nós também seremos chamados filhos do Altíssimo, né? Por quê? Porque nós seremos, né, filhos de Deus. Já somos filhos de Deus, mas nós seremos reconhecidos mais ainda como filho de Deus, né? Eu acho que pelo horário já deu, como eu falei, tinha um monte de coisa, eu não consegui reduzir, me perdoe, passou um pouquinho hoje, né? 5 minutos. Mas eu acho que, assim, essa palestra, para mim, foi um motivo assim, de grande alegria, porque, para mim, né, pessoa física aqui, foi até muito emocionante ler esses textos e ler também a explicação, né?
Porque às vezes a gente se pega muito naquele negócio do nascimento de Jesus, aquela coisa do presépio, né? Estrela no céu, rei mago, etc. E a gente esquece do que isso significa para nós, né? A gente acha que é uma coisa externa ali. E não. É dentro de nós que essa história ocorre sempre, né? Como que nós conseguimos despertar, fazer nascer Jesus Cristo dentro do nosso coração, né? Então, que a gente continue caminhando aí nesse mês, né, com coragem, força, boa vontade, né? Muito obrigado pela paciência, desculpe novamente pelo tempo e até uma próxima. Esqueço. Então vamos neste momento, fechando nossos olhos, e vamos permitir, Senhor, que o reino de Deus, que está dentro de nós, possa iluminar todo esse ambiente, que possa, Senhor, amparar encarnados e desencarnados que estão sofrendo, seja em penitenciárias, em hospitais, em leitos de dor, que estejam perdidos nos mundos das drogas, no IML. Cuida, Senhor, que essas vibrações cheguem para cada coração que esteja necessitado. Cuida também do nosso lar, dos nossos entes queridos, e cuida de todos nós, Senhor. Nos guia e nos guarde, hoje e sempre. Graças a Deus.